Hoje o tema é como saber a vontade de Deus. E você vai logo perceber que está muito relacionado, mas até saber é importante. Eu acho que todo crente deveria ter como alvo, como objetivo de vida, de saber a vontade de Deus. Eu sei que há muitos crentes que vivem como os ímpios vivem. Não estão muito interessados com a vontade de Deus, não. Estão mais preocupados com a sua própria vontade. Como Paulo escreve o andar do ímpio, né? Ele diz que ele anda na vontade da carne e dos pensamentos. Assim, muitos também dentro da igreja estão um pouco preocupados em saber a vontade de Deus. Mas eu acho que saber a vontade de Deus deveria ser uma meta nossa, um objetivo, né? Agrada-me saber a tua vontade, como dizia o salmista. E sobre Jesus, já se acrescentava que o prazer dele consistia em agradar a Deus, né? Saber a vontade de Deus para agradá-lo. Então, por que não ser também com o crente? Agora, eu sei que saber a vontade de Deus nem sempre é algo simples. Se eu perguntasse para você, como saber a vontade de Deus? Você ia logo dizer para mim, está claro, pastor, vá à Bíblia. Na Bíblia tem a vontade de Deus, e é verdade. Mas na Bíblia tem a vontade de Deus assim de modo geral. Você sabe que não deve matar, você sabe que não deve roubar, você sabe que não deve adulterar, fornicar, você sabe que não deve mentir, porque isso está posto na Bíblia. Não há dúvida. Mas existem outras coisas no nosso dia a dia em que a vontade de Deus não parece assim algo tão claro. Por exemplo, a Bíblia não diz com quem você deve se casar. Se é com Pedro, se é com Paulo, se é com Bruna, se é com Thaís. A Bíblia não diz o tipo de profissão que você deve exercer na sua vida. Se bombeiro, engenheiro, carpinteiro, mecânico. O lugar onde você deve morar. Há certas coisas na vida que a vontade de Deus parece um dilema para cada um de nós. Então, como você saber a vontade de Deus nessas ocasiões em que não há uma ordem tão clara? Eu terminei o curso de seminário em 1989, faz uns anos, né? E recebi 2 convites para pastorear. Um foi aqui em Natal, ou melhor, um ano depois, na verdade, 1990. 2 convites para pastorear. Um em Ceará-Mirim e outro em Mossoró. A gente fica num dilema, e agora? Para onde é que eu vou? Eu vou para Mossoró ou eu vou para Ceará-Mirim? Eu indo para a minha Bíblia não encontrei. Vá para Ceará-Mirim, vá para Mossoró. Então, como você discernir a vontade de Deus nessas situações onde não existe uma ordem clara, um mandamento específico para você? É disso que nós estamos tratando nessa noite, né? Então eu vou lhe desafiar a abrir em Gênesis capítulo 24. E a partir deste episódio, lhe fornecer alguns princípios de como você saber a vontade de Deus. Algumas orientações de como você saber a vontade de Deus, principalmente nesses momentos de dúvida, né? De dificuldade. Gênesis 24, versículo 1. Nós vamos saltar aqui alguns versículos, porque o capítulo é muito longo, né? Abraão já era velho, de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho. E se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra.
O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso para com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe. Também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso para com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Bebe, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro, 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passar a noite. Sou filha de Betuel, filho de Milca, que Milca deu a Naor, respondeu ela, e acrescentou, temos bastante palha e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. A gente vai dar uma puladinha aqui lá para o versículo 32. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados, deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavar os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse, não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Aí ele disse tudo, né? Ele disse que tinha saído, disse qual era o propósito e deixou tudo às claras para as pessoas da casa. Então, no versículo 50, Labão e Betuel responderam, isto vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do seu filho, filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que dissera, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro, de prata e vestidos a Rebeca, deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que a acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse, deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe responderam, deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse, não me detenhas, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do seu servo de Abraão e dos que a acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe, e aí vai a história. Eu não contei a história toda porque vocês certamente já conhecem, o texto é longo, mas essa história serve para ilustrar o que eu acabo de falar para vocês. Como saber a vontade de Deus? Aqui Abraão já está velho, entrado em idade. Já está prestes a se encontrar com o Senhor.
Mas sobre ele paira uma preocupação. Com quem seu filho vai se relacionar? Com quem seu filho, o herdeiro, vai se casar? Ele chama o servo mais velho da casa, Eleazar, e lhe incumbe com esta missão, de arranjar uma esposa para o seu filho. Missão difícil, né? Porque arranjar esposa para si já não é fácil, né? Algumas pessoas lutam e ficam morrendo na praia, né? Para titio, para vovô, sei lá o que for. Imagina o que é arranjar uma esposa para outra pessoa. Uma missão um tanto difícil, complicada, ainda mais quando se considerava a natureza dela. E me impressiona que Abraão, a essa altura da sua vida, já prestes a encontrar com Deus, talvez rodeado de enfermidades e de preocupação em deixar a casa e saber o que iria acontecer depois da sua partida, mas uma coisa está firme e incrustada na sua mente, que é com quem o seu filho vai se relacionar, com quem o seu filho vai se casar. Essa atitude de Abraão deveria chamar a atenção dos pais evangélicos de hoje. Porque muitos pais evangélicos hoje não estão muito preocupados com a vida afetiva dos seus filhos. Não estão muito preocupados com quem seu filho vai namorar, ou sua filha vai namorar, e nem muito menos com quem vai se casar. E nos parece que essa é uma área que simplesmente eles entregam completamente aos filhos. Muitos até dizem que não têm preocupação com isso, porque a vida é deles. Eles que se preocupam com quem vão casar, com quem vão namorar, porque, afinal de contas, é ele que vai viver com aquela pessoa. Então, se alguma coisa der errado, é problema deles. Se você é pai e pensa dessa forma, você está muito equivocado. Porque os pais, sobretudo os pais evangélicos, deveriam orientar os seus filhos numa área tão importante da vida que é a área afetiva, que é a área sentimental. Se não lhe preocupa com quem seu filho vai se casar, com quem vai namorar, com quem vai conviver para o resto da vida, isso quer dizer que você não tem muito amor para com seu filho. Porque se seu filho ou sua filha se acompanhar com quem não presta, vai ser um problema, não somente para aquela pessoa, mas vai ser um problema para você. Hoje tem muitos pais que estão enfrentando dificuldade porque o filho se casou, o casamento não deu certo, e aí vem para dentro de casa. Porque quando começa a dar ruim lá, a casa é para onde eles vêm. E às vezes vem acompanhado com um filho, com 2 filhos. E vai ser um peso dentro da casa dos pais. Portanto, os pais deveriam se preocupar, sim, com quem seus filhos vão se relacionar. Deveriam se preocupar, sim, com quem seus filhos vão se casar. Deveriam se preocupar, sim, com a vida afetiva do seu filho. Pai, você que é evangélico, tem orientado o seu filho, a sua filha, com quem namorar, com quem se relacionar? Tem dado conselho a respeito dessa vida sentimental? Você veja que Abraão já está velho, a sua partida já está próxima. Mas isso é algo que está na sua mente, que está no seu coração, porque ele percebe como isso é sério para a sua descendência, ele percebe como isso é sério para o sucesso da família e para a linhagem santa. Por isso que ele chama o servo e ele dá essa orientação. E o servo recebe essa missão. Uma missão, como disse, difícil, porque ele tem que arranjar uma mulher para o filho do seu senhor, mas não pode ser qualquer mulher. Ela tem que ser da sua parentela. Tem que ser daquela terra onde está a sua parentela. E ele sai com essa missão, prepara os 10 camelos, junta a sua comitiva, coloca lá todos os mantimentos que eles precisam para a viagem, junta com outras pessoas e sai. O problema é que ele não recebeu nenhuma foto da moça, né? Não tinha um nome. Ele apenas tinha a missão de arranjar uma esposa para o filho do seu senhor. E aí é que ele se encontra num dilema com relação à vontade de Deus, o mesmo dilema que nós muitas vezes nos encontramos, querendo acertar, querendo fazer o que agrada a Deus, mas sem saber o passo que dá, sem saber a decisão a tomar. Assim se encontrou Eliezer. Obediente que era, ele foi, mas meio perdido como que uma agulha no palheiro. Qual seria a jovem que haveria de ser a mulher? Como é que ele iria saber? Não tinha essa facilidade que nós temos hoje, não tinha teste de DNA, nada disso. Então a primeira coisa que ele fez, depois que ele seguiu viagem, e chegou para a Mesopotâmia, e chegou junto à cidade, onde tinha um poço,
e viu que muitas jovens estavam vindo para aquele poço para tirar água, provavelmente as pastoras, né, das ovelhas que cuidavam, porque as mulheres naquele tempo trabalhavam, né? Uma jovem que estava com seus 16, 18 anos de idade, já estava bem preparada para o casamento, para ser uma boa dona de casa, porque a família colocava para trabalhar desde cedo. Era muito diferente de hoje, a jovem fica em casa dos pais até 18 anos de idade, não dá um prego na barra de sabão, e às vezes não tem nenhuma preparação para o casamento, porque não tem experiência de vida dentro de casa. E os pais muitas vezes são culpados porque não lançam responsabilidade sobre elas, fazem tudo e deixam elas sem fazer nada. A primeira coisa que ele fez foi orar. Quando você estiver em dúvida a respeito da vontade de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é: Senhor, aqui estou, me conduz nessa missão. Eu não sei por onde começar, mas me dirige, me conduz e me dá sucesso nessa empreitada. Foi a primeira coisa que ele fez, foi orar a Deus. Se você, meu irmão, está num dilema e não sabe a vontade de Deus, ore. Peça direção a Deus, porque Deus vai iluminar o nosso entendimento. Deus vai nos dar direção. Deus é o maior interessado em que nós saibamos a sua vontade para cumprir a vontade dele. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ore a Deus pedindo sabedoria, que Deus vai lhe orientar com relação àquela decisão que você vai tomar. Há muitos crentes que estão dando com os burros na água, né? Dando cabeçada na vida, num relacionamento que assume, no negócio que faz. Por quê? Porque eles tomam decisões importantes sem orar, sem buscar a direção de Deus. Às vezes porque se julga experiente, às vezes porque tem recursos, muitas vezes porque simplesmente acham que tem condições de, confiam no seu taco, e aí dão com os burros na água. Você lembra dos filhos de Israel, guiados por Josué, que saíram para destruir o povo da terra, era a terra da promessa. Deus disse: olha, vocês eliminem todos, que era uma forma de punição para aquele povo pecador. Mas quando chegou na terra, vieram os gibeonitas, se vestindo de pano de saco, e simularam, vindo muito distante, e provocaram uma aliança com Josué e o povo de Israel. Essa aliança os levou a fazer um juramento, e essa aliança constituiu-se uma pedra de tropeço para os filhos de Israel, porque agora não podia mais destruir os gibeonitas, e se os gibeonitas fossem atacados, eles tinham que estar junto com eles para livrá-los, para que sua vida fosse preservada como eles prometeram. Tornou-se uma aflição de espírito para os filhos de Israel, e depois o texto nos orienta dizendo que eles fizeram aquela aliança sem consultar o Senhor. Esse é o problema quando a gente está numa decisão séria a fazer e a gente não ora, a gente não busca a direção de Deus. Jesus, mesmo como filho de Deus, tudo que ele fazia, todos os passos que ele dava, era sempre lastreado pela oração. Davi não podia sair uma guerra, uma viagem, tudo ele fazia baseado na oração. É por isso que eram bem-sucedidos. O crente que ora, que busca a direção de Deus, ele será bem-sucedido nas suas decisões. Decisões que refletirão certamente a vontade de Deus. Você pede direção de Deus, orientação a Deus quando está para namorar com alguém? Quando está para fazer um negócio? Você pede a vontade de Deus, a direção de Deus quando vai fazer uma viagem? Quando vai comprar uma casa? Ou tomar qualquer outra decisão de grande envergadura? É bom você orar, meu irmão. Porque é em orando a Deus que a vontade dele vai se tornando clara na nossa vida. Foi a primeira coisa que Eliezer fez. Segundo, você quer fazer a vontade de Deus? Você pode fazer como ele. Aí no versículo 14, do capítulo 24, ele orou a Deus, e no versículo 14 ele disse: concede, Senhor, que a jovem que eu disser, por favor, incline o seu cântaro, ela me dê de beber, e não somente a mim, mas também dê de beber aos camelos. Se essa jovem fizer isso, que seja um sinal para mim, me dê esse sinal. Nisso eu vou ter certeza que a jovem será essa. Ele pediu um sinal. Olha que coisa interessante. Você já pediu um sinal para saber a vontade de Deus? Para algo que você vai fazer?
É bem verdade que pedir um sinal não é a coisa mais segura, né? De modo geral, é melhor você ir para as Escrituras. Mas eu já ouvi alguém dizer que nunca devemos pedir sinal a Deus, porque, em primeiro lugar, sinal seria um sinônimo quase que de incredulidade. E quem diz isso baseou-se em Gideão, porque Deus, quando escolheu Gideão para libertar o povo dos amalequitas, ele disse: Senhor, eu sou tão pequeno e insignificante, me dê um sinal. Eu vou pegar esse novelo de lã aqui e colocar aqui fora. Se é isso mesmo, se essa é a tua vontade mesmo, então faz com que chova ao redor e só ele fique enxuto. Aí Deus fez, né? No outro dia tinha chovido ao redor e só o novelo de lã estava enxuto. Aí ele, ainda na dúvida, né, disse: Senhor, é o seguinte, eu quero outro sinal. Agora que seja o contrário, que só chova nele e ao redor fique enxuto. E aí aconteceu, né? Gideão devia ser muito racional, né? Mas nas duas ocasiões pediu um sinal. Então há quem diga que o sinal é coisa de gente incrédula, né? Não precisa a gente pedir sinal a Deus. É verdade que Jesus uma vez criticou os fariseus porque ele disse: dá-nos um sinal, né? E creremos em ti. Mas quando você olha nas Escrituras, essa questão de pedir um sinal para confirmar a vontade de Deus não é algo tão absurdo. Você vê que Davi e Jonatas, né, quando partiram para cima dos filisteus, da guarnição dos filisteus, eles pediam um sinal a Deus. Senhor, eu quero saber a tua vontade. Se quando a gente chegar próximo dele, eles disserem: fica onde você está, é porque não é a tua vontade que a gente avance para dominar sobre eles. Mas se ele disser assim: vem onde a gente está e vamos dar uma lição, então será o sinal de que a vontade de Deus é que a gente vá e domine. E assim aconteceu, conforme o sinal. Quando eles chegaram na guarnição dos filisteus, eles disseram: os judeus estão saindo dos buracos, os hebreus estão saindo dos buracos, vem até nós que nós vamos dar uma lição em vocês. Ele entendeu isso como a confirmação da vontade de Deus, de que a vitória dele estava se aproximando. Em toda a Bíblia você encontra os sinais. Deus disse para Ezequias que iria curá-lo da sua enfermidade. E ele pediu um sinal. E Deus disse: eu vou dar um sinal para você, escolha o sinal que você quer da minha vontade, que a sombra do sol sobre o relógio avance ou atrase. Diz: bom, atrasar é fácil, mas que ela, né, faça o seguinte, que avançar é fácil, que ela atrase, né? Que ela atrase. E assim aconteceu, quando a sombra do relógio parou. Foi um sinal que Deus deu para ele. Até o anjo disse: o menino é nascido, né? Numa manjedoura. O menino nascido, aquele que vai te salvar o mundo. E este será o sinal que vos é dado. Vocês encontrarão o menino envolto numa manjedoura. Então, irmãos, em si não é errado pedir um sinal. Agora tem que se ter muito cuidado quando você pede um sinal a Deus a respeito de algo que você vai fazer para confirmar a vontade dele, para quando as coisas acontecerem, você não ficar como Gideão, né? Duvidando, racionalizando, ou achando que aquilo é uma mera coincidência, ou que foi um acaso, e achar por bem de cumprir. No ano de 2005, eu estava em Mossoró, e me convidaram para pregar aqui em Natal. Eu vim a Icapuí pregar. E quando voltei para Mossoró, recebi um convite da igreja para pastorear. Eu fiquei num dilema tremendo, porque não é fácil um pastor deixar a igreja, né? Não é uma coisa tão simples, né? Depois de tempo que você está ali. E eu fiquei orando a Deus sem saber o que fazer. Se ficaria lá ou se viria para cá. E como não tinha na Bíblia uma indicação clara disso, confesso aos irmãos que eu pedi um sinal, né? Eu disse: Senhor, me dá um sinal aí, me diz alguma coisa, Senhor. E não é que Deus me deu? E uma irmã chegou para mim e disse: pastor vai nos deixar? Eu tive um sonho com o pastor pegando toda a sua mudança e indo para Natal. Olha, irmãos, que coisa interessante. Eu fiquei como Maria, guardando essas coisas no meu coração, né? Guardando essas coisas no meu coração. Não é que uma segunda irmã chegou para nós dizendo a mesma coisa? Logo depois? Aí eu fui juntando os pedacinhos, né? Até que tomei minha decisão, vim para Icapuí, passei 3 anos em Icapuí, né? E tivemos um ministério que eu julgo muito abençoado.
Mas eu pedi um sinal. E Deus me deu um sinal. Não é errado você pedir um sinal a Deus. Agora, é preciso ter cuidado, né? Para não ver nos eventos mais insignificantes o cumprimento daquilo que você quer. Porque às vezes as pessoas são exageradas. Eu soube de um irmão que estava numa crise de fé, aí debaixo de um banheiro pediu um sinal que gotas do poder de Deus caíssem sobre a sua vida. Aí caiu uns 3 pingos do chuveiro. Aí ele entendeu que era o sinal. Ele entendeu que era o sinal de Deus para a vida dele. Então preciso ter muito cuidado. Ele pediu um sinal. Ele disse: Senhor, faz o seguinte, a moça que tu tens, ao pedir água, que ela me dê água. E não somente me dê, mas é que ela esteja pronta. Aí pronto, quando ele chegou, se aproximou lá do poço, lá vem Rebeca, a jovem bela, bonita, da família de Abraão. E aí pediu: ô minha jovem, daria para você me dar um pouco de água? Ele prontamente pegou o canto lá e deu água para ele. Aí pediu água para os camelos também. Ou melhor, não pediu. Ela disse: vou dar para o senhor água e vou dar mais para os camelos. A moça prestativa, né? Uma moça solidária, porque, irmãos, eram uns 10 camelos. Você imagina aí, tirar água para 10 camelos. Sabe quantos litros de água um camelo consome? Um camelo pode consumir até 100 litros de água. Porque é um animal do deserto, né? E ele bebe a água, armazena ali e tem condições de andar muito tempo pelo deserto. Imagina aquela jovem ali tirando água para aqueles camelos, tudinho. O sinal bem cumprido, né? O sinal bem cumprido que era a vontade de Deus. Mas veja como o sinal foi se cumprindo conforme ele havia pedido. Então, veja bem, meus irmãos. Você pode pedir um sinal. Mas você pode fazer outra coisa. Você pode ficar atento às portas abertas. Isso mesmo. Você percebeu na história que a gente leu que o homem, querendo saber a vontade de Deus sobre qual mulher iria ser a esposa do filho, seu senhor, como ele foi observando as portas se abrindo, ele chega num poço, lá vem uma jovem. A jovem dá água, cumpre o sinal. Aí ele pergunta lá no versículo 23, de quem ela é filha. De quem você é filha? Diga-me, por favor. Ela disse: olha, eu sou filha de Betuel, da família de Abraão. Aí perguntou: será que a gente podia ficar lá na sua casa? Tem acomodação para a gente lá? Você tem sim. Tem para você e tem para os seus camelos. Aí levou tudo para a casa dela lá. As coisas estavam se encaixando, irmão. As portas estavam se abrindo. Tudo se enquadrando. Olha, irmão, você quer saber a vontade de Deus a respeito de algo na sua vida? Preste atenção às portas abertas, porque geralmente, quando é algo da vontade de Deus, ele vai abrindo as portas. Eu me recordo de Neemias, que sofreu muito com a destruição de Jerusalém, as muralhas todas derrubadas. Ele chorava e começou a orar a Deus sobre essa situação. Ele veio um desejo muito forte de dar uma contribuição para mudar aquilo ali. Mas quem era Neemias? Neemias era um simples copeiro do rei. Mas ele começou a orar a Deus a respeito de Jerusalém e Deus começou a abrir as portas. O rei concedeu uma licença do trabalho. O rei concedeu até mesmo os recursos financeiros da mata. E as portas foram se abrindo para Neemias, de modo que ele foi concluindo que a vontade de Deus é que ele fosse fazer a diferença lá em Jerusalém. Quando Deus tem algo para nós, geralmente Deus vai na frente, abrindo as portas. É como diz aquela música: Deus vai na frente cuidando de tudo, né? Quebrando os laços, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim, Ele cuida de mim. Não é assim que diz a música? Eu, mais ou menos no ano de 1983, trabalhava no comércio. Era comerciário. Fui visitar o seminário e me apaixonei pelo seminário. Que é isso que eu quero para a minha vida. Depois de uns meses, esse desejo ia se aprofundando no meu coração para entrar no seminário, servir a Deus. Mas tinha um problema, eu não tinha como pagar.
Porque seminário a gente paga, né? Paga o curso, a escola. A gente se prepara. E eu não podia deixar meu emprego, porque lá em casa eu ajudava na minha casa. Eu venho de uma família muito simples, muito pobre. Eu nasci no interior, em casa de taipa. Depois a gente veio para cá tentar a vida, minha família. Mas eu sou de uma família muito pobre, muito humilde, né? Como a gente chama. Minha família não tinha condições de pagar meus estudos. E aí eu falei para o meu pastor, a minha igreja, na época, a igreja aqui do Santa Catarina, né? Aquela que tem ali perto do fórum. Estava no início, começando a igreja. E o meu pastor disse, ore, coloque isso diante de Deus. Aí eu tentei e falei com o meu patrão, para ele me dar meio expediente, eu trabalhar meio expediente, e no outro expediente eu estudaria no seminário. E com aquele dinheiro que eu ganhava, eu pagava o meu curso. O meu patrão não aceitou. Eu digo, pronto, e agora, o que eu vou fazer? Aí falei com o meu pastor, expliquei para ele a situação, disse, agora a decisão é sua. Ou você deixa e entra no seminário, ou você não entra no seminário. Eu tomei uma decisão, irmãos, que muitos talvez achariam loucura, né? E mais numa época em que minha família também precisava de mim, porque eu ajudava em casa. Um dos meus irmãos estava desempregado, só minha irmã que estava trabalhando. E eu simplesmente tomei a decisão de deixar o emprego para entrar no seminário. E fiz. Aí entrei no seminário. Irmãos, ao chegar no seminário, Deus foi abrindo as portas para mim. Apareceu um emprego para eu trabalhar na serraria. Eu fui trabalhar na serraria, ganhei um dinheiro, pagava o curso. Depois saí da serraria, fui trabalhar como zelador da igreja. Aí ficou até melhor, né? Fui zelador da igreja durante um bom tempo. Pagava o curso. Além disso, o seminário dava um incentivo para os alunos que ficavam sempre em primeiro lugar, né? Com boas notas. Durante todo o meu tempo de seminário, eu fiquei entre os alunos de boas notas. Aí o pagamento já foi reduzindo. Deus foi abrindo as portas. Fui para um seminário no Ceará, porque aqui a gente não estudava em regime de internato. E eu queria estudar no regime de internato, não é como padre, né? Fui para o seminário no Ceará. Passei a morar no seminário, estudar no seminário. Cheguei lá, Deus me abriu uma porta. Fui fazer zeladoria lá no seminário. Quando eu cheguei no meu terceiro ano, Deus me abriu outra porta. Uma igreja lá no interior do Ceará, chamado Vaze Alegre, me convidou para pastorear a igreja lá que estava sem pastor. Eu, como seminarista ainda. A igreja me dava um salário mínimo. Essa coisa foi melhorando, né? No último ano, a igreja de Juazeiro do Norte, a igreja batista de Juazeiro do Norte, a igreja a maior da cidade, me convidou para trabalhar com jovens. E aí, um salário mínimo. Ei, mas foi tão bom que eu casei no quarto ano. Né? Mesmo como seminarista, né? Quarto ano eu me casei. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que quando é da vontade de Deus, Deus vai abrindo as portas. Não tenha medo de servir a Deus por tudo que pode lhe acontecer. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou me sustentar? O que vai ser da minha família? Porque aquele que o chama é fiel e o fará, como diz Paulo em Tessalonicenses. Se Deus tem um plano para a sua vida, se Deus tem um projeto para a sua vida, Ele vai dar as condições para que esse projeto que Ele tem para a sua vida seja realizado. Assim aconteceu comigo. As portas vão se abrindo e nas portas abertas a gente vai percebendo a vontade de Deus. Agora, claro, eu vou fazer uma advertência aos irmãos. Isso não quer dizer que quando algo é da vontade de Deus não tenha dificuldade no primeiro momento. Porque era a vontade de Deus que Moisés libertasse o povo do Egito. Mas quando Moisés chegou no Egito, as coisas não foi tão fáceis assim não. Tá bom, faraó, tá bom, Moisés, pega o seu povo aí, tchau, estou tudo bem. Sejam felizes lá na nova terra. Faraó endureceu o coração, colocou trabalho sobre o povo, tornou a vida de Moisés difícil. Mas tudo aquilo ali era um teste para o próprio Moisés, para o povo. E o Egito precisava passar por aquela experiência para compreender a grandeza de Deus através dos milagres que seriam realizados. O que eu quero dizer é que mesmo quando é a vontade de Deus, nem sempre as coisas vão ser tão fáceis. No meu primeiro ministério, ou melhor, no segundo, né, porque eu vim aqui para Natal, passei um ano ajudando aqui na minha igreja de origem,
E o meu primeiro ministério oficial como pastor foi em Mossoró. Não foi fácil. A igreja se responsabilizou com um salário comigo, né? Eu lembro que na época era 4 salários mínimos. Mas no primeiro ano a igreja nunca teve condições de pagar. Aqui eu ganhava 4 salários mínimos, a igreja me dava, mesmo como um pastor jovem ainda, bem novinho, né? 24, 25 anos de idade. Eu enfrentava falta de água durante uma semana no bairro em que eu morava, lá no Mossoró, no Alto São Manuel. Não era fácil, não foi fácil no primeiro ano. Eu podia ter desistido e ter dito assim, não é a vontade de Deus, mas era, porque Deus estava me ensinando através daquelas experiências. Um pastor conhecido meu, ele não levou isso em consideração, né? Porque chegou na igreja, em uma semana ele voltou. Quando o povo observou, o pastor estava com a mudança de volta. Alguma coisa negativa aconteceu ali, que ele, na conclusão dele, não era vontade de Deus. Eu tive um outro colega que foi para uma igreja de Mossoró, passou 4 meses. E quando foi Deus, a vontade de Deus que viesse para cá. Em 4 meses, uma igreja maior convidou ele, pagando o salário maior, ele foi. Aí os irmãos da igreja disseram assim, mas a vontade de Deus já mudou tão rápido. Mas muitas vezes por conta disso, né? A dificuldade, uma oposição. Eu enfrentei essa dificuldade, enfrentei a oposição, mas Deus era comigo. Quando Deus tem uma vontade para você, Ele vai abrir as portas. No momento inicial, pode até acontecer algumas contrariedades, mas Deus é fiel. Ele vai suprir, Ele vai abrir as portas, Ele vai fazer ver e fazer valer a sua vontade. Estou perto de finalizar, irmão. Você quer saber a vontade de Deus? Esteja atento à opinião das pessoas. Eliezer fez isso. Ele pediu um sinal, orou a Deus. As portas se abriram, ele foi levado para a casa da moça, foi muito bem recebido. Contou toda a sua história, contou o objetivo da viagem, do plano dele, que era arranjar uma mulher para o servo, e tinha que ser da família, e estava na casa da família. Aí perguntou o que é que eles achavam. Eles disseram, olha, isso aí vem de Deus. Nós não temos nada contra isso, certo? Isso vem de Deus. Perguntaram o que Rebeca achava, que era mal interessada. Se Rebeca queria ir com ele. Olha só, de repente, assim, de supetão, alguém chegar, levar você para ser esposa de uma pessoa que você nem conhece, e perguntar a opinião de Rebeca, do nada ela tem que deixar a família, deixar a sua casa, para ir se aventurar com alguém que ela não conhecia ainda, mas perguntaram para Rebeca, ela disse, eu vou sim, estou pronta. Cheque a opinião das pessoas. Quando você quiser saber a vontade de Deus. Agora, não de qualquer pessoa, irmão. Quais pessoas? As pessoas que são maduras. As pessoas que são experientes. As pessoas que são espirituais. Não são seus coleguinhas lá da escola, sem compromisso com Deus. Aqueles sem futuro lá da rua. Essas pessoas não servem de indicação da vontade de Deus na sua vida, porque quase sempre elas são instrumentos do diabo para levar para o mau caminho. Pessoas que não têm intimidade com Deus. Esse foi o fracasso de Roboão. Roboão, quando assumiu o reino, ele enfrentou logo uma rebelião dos servos, que queria que fosse afrouxado o trabalho dele. Ele se aconselhou com os sábios, os adultos, os mais velhos, e foi se aconselhar com os boizinhos da turma dele, né? Aí os boizinhos disseram assim, rapaz, bota para quebrar, rapaz. Teu pulso seja forte, né? O teu dedo mínimo seja mais largo do que o lombo do teu pai. Que assim eles vão te respeitar. Os adultos disseram, não, faça isso não, seja brando com eles, seja solidário, afrouxe. De maneira para eles que eles vão te servir pro resto da vida. Eles estavam certos. Aí foi seguir o conselho dos boizinhos lá. Aí o rei se dividiu, assim partiu. Esteja atento à opinião das pessoas, mas pessoas que são espirituais, pessoas que estão em posição de autoridade sobre você, pessoas como seu pai, sua mãe, seu pastor. Deus fala através dessas pessoas. Deus mostra a sua vontade através dessas pessoas. Infelizmente, há muitas pessoas arrogantes e orgulhosas que não querem ver conselho. Conselho fosse bom, não se dá, vendia. Eu já sou crescidinho, eu tenho condições de tomar minhas próprias decisões. Eu lembro, quando pastoreava em Mossoró, uma ovelha minha arranjou de namorar e casar com um camarada de fora da igreja, né? Um filisteu.
E aí eu cheguei para ela para aconselhar. Eu digo, minha irmã, esse não é o caminho não. Eu estava tão preocupado como o Abraão estava preocupado. Queria que fosse uma filha da promessa. Não é o caminho não. E fui explicar as razões. Luz não pode se juntar com trevas. Não vai dar certo, vai querer isso, você vai querer aquilo, não quer ter na festa, não vai querer estar na igreja. E depois, quando vier os filhos, como é que vai ser? Um vai querer levar para batizar na igreja católica, outro na igreja evangélica. Vai ficar a divisão dos cachorros. Ah, estou determinado, eu amo. Eu quero muito bem, ele vai se converter, e bababá, vira e mexe. Não ouviu o meu conselho, aí casou. Irmãos, passou 2 anos. O camarada começou a traí-la, começou a tratá-la mal. Finalmente o casamento se acabou. Até hoje ela está solteira, não casou mais. Os filhos já casaram. Graças a Deus ela está servindo a Deus. Mas olha que experiência amarga, porque não ouviu conselho do pastor. Jovem, ouça seu pai, ouça sua mãe. Irmãos, ouça o seu pastor. Aqueles que vos falam em nome de Deus, porque eles são voz de Deus para a nossa vida e para o nosso bem. Um pai não quer o mal nenhum do filho nem da filha. Quando essas pessoas que estão sob autoridade trazem um conselho para nós, é bom atentar, porque Deus fala através dessas pessoas. Como você quer saber a vontade de Deus, mas não quer acatar o conselho do seu pai, da sua mãe, do seu pastor? E assim ele foi discernindo a vontade de Deus. É um rapazinho, 18 anos de idade, botou na cabeça de casar com ela de 16 anos. Ele crente, ela crente também. Era filha de uma ovelha minha, né, de Capuí. Aí o rapazinho foi lá na casa dela falar com ela, para casar com a filha dela. Ela disse, não, meu filho, não vá nessa não. A minha filha não está pronta para casar. Ela não tem responsabilidade com nada. Não faz nada aqui dentro de casa. Como é que você vai casar com uma dessa? A mãe dizendo, né? Não, mas eu amo muito ela. Ela vai mudar, né? Ela vai mudar. Aí casou. Não passou um ano, ela não quis mais saber dele. Não fazia nada. Aí o coitado ficou morrendo dentro de uma depressão. Querendo se matar, deprimido. Olha, não ouviu a voz, né? Não ouviu a voz da mãe, não ouviu o conselho dos mais velhos, né? Aí aquilo que a gente dizia no encontro dos casais, você antes de casar com alguém, abra dos olhos. Agora depois de casar, fecha os olhos, né? Não vai inventar de reclamar. Você tinha toda a chance antes. Não ouviu o conselho. E por fim, irmãos, veja sempre, se certifique sempre que sua decisão que você vai tomar está sempre em harmonia com a palavra de Deus. Aí você vai fechar. O Congresso americano se reuniu certa vez para tomar uma decisão muito importante. Aí um grupo de senadores saiu à parte para fazer uma oração. Aí um deles, e presente estava o presidente Abraham Lincoln, né, muito famoso. Aí um dos senadores disse, vamos orar para que Deus fique do nosso lado. Aí o presidente rebateu e disse, não, vamos orar para que a gente fique do lado de Deus. Porque as decisões que a gente toma, ou a gente vai tomar, sempre tem que estar em harmonia com aquilo que Deus quer. Então você está em dúvida sobre algo que você vai fazer, você deve se perguntar, isso que eu quero fazer, bate com o que está escrito nas Escrituras? Traz alguma glória para Deus? Eu quero casar, estou apaixonado por uma pessoa que é de fora da igreja. Isso está em harmonia com o plano de Deus? Está em harmonia com as Escrituras Sagradas? Não, não está. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que luz não bate com trevas, que a harmonia é entre Cristo e o maligno, entre luz e trevas. Surge uma oportunidade de ouro de você montar um negócio. O problema é que o negócio é para vender cachaça, é para vender cigarro, e você como filho de Deus, será que é apropriado você estar no meio disso? Será que esse seu negócio está em harmonia com as Escrituras Sagradas? Então você vai peneirando aí, você vai afunilando aí, e está em harmonia com o propósito de Deus para chegar à conclusão do que é e o que não é a vontade de Deus. Porque, irmãos, a coisa mais importante da vida do crente é ele tomar decisões que glorifiquem a Deus, decisões que estejam em harmonia com a vontade de Deus para a sua vida, para ser abençoado. E é isso que o crente deve fazer durante os seus dias, para a glória de Deus Pai. Amém?